O ar pesado da rodoviária grudava na pele de Lúcia, uma mistura enjoativa de fumaça de diesel, café requentado e o cheiro azedo de desinfetante barato. Cada anúncio que rasgava o alto-falante, chamando por destinos que não eram o seu, era como um pequeno golpe em seu peito já dolorido. Ela apertou com mais força a alça de uma das duas malas, uma de papelão remendada com barbante, a outra de um couro tão gasto que a cor original era apenas uma memória. Dentro delas, toda a sua vida, ou o que restou dela. Ao seu lado, seu filho Miguel, de apenas 10 anos, tentava disfarçar o cansaço e o medo, mas seus olhos grandes e atentos denunciavam a confusão. A mãozinha dele, suada, estava firmemente entrelaçada na sua, uma âncora pequena e frágil em um oceano de incerteza. Lúcia sentiu o coração apertar. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que o riso de seu marido, Roberto, preenchia a casa. Agora, tudo o que restava era o silêncio e o peso esmagador de uma viuvez que chegou cedo demais, trazida por um andaime que cedeu e uma empresa que se limitou a dar os pêsames. A memória do hospital ainda a assaltava em ondas. O cheiro de éter, o branco ofuscante das paredes, o som dos próprios sapatos ecoando no corredor silencioso enquanto ela corria em direção à pior notícia de sua vida. Um acidente de trabalho, disse o médico com uma frieza protocolar que a gelou por dentro. As palavras mal explicado ecoavam em sua mente. Um fantasma de injustiça que se somava à dor da perda. Depois vieram as contas. As dívidas do tratamento desesperado para salvá-lo. Uma montanha de papéis que crescia na mesa da cozinha, sufocando qualquer resquício de esperança. Ela costurava até seus dedos sangrarem, a máquina antiga zumbindo noite adentro, mas nunca era o suficiente. Então, veio a voz do proprietário do apartamento, primeiro impaciente, depois dura, e por fim final. O prazo acabou, Dona Lúcia. A porta se fechando atrás dela e de Miguel teve um som definitivo, o som de um mundo que desabava. Agora, sentada naquele banco de plástico duro e frio, ela sentia a náusea subir à sua garganta. Cada rosto que passava era um lembrete de que eles não tinham para onde ir. Eram invisíveis. Um pequeno drama anônimo no meio da multidão indiferente. Com os dedos trêmulos, Lúcia abriu a bolsa velha e tirou o pequeno maço de notas. Seu estômago doía de fome, mas a necessidade de saber, de encarar a realidade brutal de sua situação, era mais forte. Ela desdobrou as cédulas sobre o colo, alisando-as como se o gesto pudesse, de alguma forma, multiplicar seu valor. Uma nota de 50, algumas de 20, outras de 10 e 5, e um punhado de moedas que tilintaram com um som patético na palma de sua mão. Ela contou 1, 2, 3 vezes, a boca seca. R$ 180. 180,45, para ser exata. Era tudo o que restava entre ela e a miséria absoluta. Tudo o que separava seu filho de dormir na rua. Um arrepio percorreu sua espinha. Um frio que não vinha da brisa que entrava pelas portas automáticas. O que aquilo podia comprar? Um bilhete de ônibus para onde? 1 ou 2 noites em uma pensão barata e suja, adiando o inevitável. Ela olhou para o painel de destinos, os nomes das cidades piscando como estrelas distantes e inalcançáveis. Para Lúcia, pareciam nomes de outro planeta, lugares onde as pessoas tinham casas, empregos, vidas. Ela dobrou o dinheiro com um cuidado reverente e o guardou. O peso daquelas poucas notas em sua bolsa parecia mais esmagador do que o das 2 malas juntas. Mãe, para onde a gente vai agora? A voz de Miguel, baixa e vacilante, cortou o ruído da estação e atingiu Lúcia em cheio. Ela se virou para ele, forçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. O menino, tão pequeno, e já carregando o peso de uma dor que não deveria ser sua, tentava ser forte. Ele não chorava, mas seus ombros estavam encolhidos, e ele se agarrava a ela como se temesse que uma rajada de vento pudesse levá-la para longe. Ouvir a voz dele era ao mesmo tempo sua força e sua agonia. Era por ele que ela precisava continuar, mas era a visão de seu sofrimento que quebrava seu coração em 1000 pedaços. Nós vamos encontrar um lugar, meu filho. Eu prometo. Ela sussurrou, a voz embargada.
Ela o abraçou com força, sentindo o cheiro de infância em seus cabelos, e escondeu o rosto em seu ombro para que ele não visse as lágrimas silenciosas que começavam a escorrer por seu rosto. Cada lágrima era uma confissão de seu fracasso, de seu medo avassalador. Ela era a protetora, a fortaleza, mas por dentro sentia-se ruir, tijolo por tijolo. Ela tinha que ser forte por ele. Mas como ser forte quando não se tem mais nada? A noite começou a cair sobre a cidade, e com ela, o movimento da rodoviária diminuiu. O som dos anúncios foi substituído pelo eco dos passos dos poucos viajantes atrasados e pelo barulho dos carrinhos de limpeza. As luzes de uma das alas do terminal se apagaram, mergulhando uma parte do salão em uma penumbra que parecia perigosa. Lúcia sentiu um calafrio. O lugar, que já era inóspito, agora se tornava ameaçador. Ela puxou Miguel para mais perto, sentindo os olhares de um homem deitado em um canto escuro. O pânico, antes um nó em sua garganta, agora era uma onda gelada que paralisava seus membros. Ficar ali não era uma opção. Gastar o pouco dinheiro em um quarto significava acelerar o fim. Ela estava encurralada no fundo do poço, com um filho para proteger e sem um único porto seguro no mundo. Foi nesse instante de escuridão total, quando Lúcia acreditava que tudo estava perdido, que o destino começou a tecer uma virada inesperada. O que você faria no lugar dela? Arriscaria a segurança de uma noite por mais alguns dias de comida, ou se agarraria a um abrigo precário, mesmo que isso esgotasse seus últimos recursos? A resposta de Lúcia a esse dilema a levaria por um caminho que ela jamais imaginou. O zumbido agudo do seu celular velho, quase sem bateria, cortou o torpor de Lúcia. Um número desconhecido. Ela hesitou, o coração martelando contra as costelas. Poderia ser mais uma cobrança, outra voz ríspida do outro lado da linha. Atendeu com a voz trêmula. Alô? A voz do outro lado era calma, profissional, um contraste gritante com o caos em que ela estava imersa. Falo com a senhora Lúcia Correia? Meu nome é Dr. Arantes, sou advogado. Ele pronunciou o nome de uma tia-avó, Matilde, uma figura nebulosa nas histórias de sua mãe, uma mulher que ela mal conhecera. E então, a palavra que pairou no ar abafado da rodoviária, irreal e poderosa: herança. Lúcia prendeu a respiração, a mão apertando o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O barulho ao redor pareceu desaparecer, substituído por uma pulsação em seus ouvidos. Herança. A palavra soava como um milagre, uma piada cruel, um erro. Ela não conseguia decidir, sentindo uma vertigem tomar conta de seu corpo cansado e faminto. O advogado continuou, sua voz metódica, explicando os detalhes que pareciam distantes e complexos. Não era dinheiro. A fazenda principal da tia-avó, uma propriedade vasta e próspera, fora vendida há muitos anos para cobrir outras dívidas da família. O que restara, esquecido nos registros, era um pequeno pedaço de terra nos limites da propriedade original. A posse da antiga cabana do jardineiro. Não era um título de propriedade, mas um direito de uso, um lugar para existir, um teto. Para Lúcia, sentada naquele banco de plástico frio, com o cheiro de desespero no ar, a palavra teto soou mais grandiosa que palácio. Um calor frágil começou a se espalhar por seu peito, a primeira sensação de alívio em 6 meses. Uma chance. Era apenas uma chance, mas era infinitamente mais do que ela tinha há 5 minutos. Ela olhou para Miguel, que a observava com seus olhos grandes e sérios, e pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso forçado continha um vislumbre genuíno de esperança. A jornada para o interior foi um teste de resistência. O primeiro ônibus, que consumiu uma parte preciosa do seu dinheiro, era um veículo velho cujos assentos rasgados liberavam uma poeira amarelada a cada solavanco. O ar lá dentro era uma sopa grossa de calor, suor e o cheiro de laranjas descascadas por um passageiro próximo. Lúcia segurou Miguel junto a si, sentindo o corpo pequeno e quente do menino relaxar aos poucos com um movimento monótono. Pela janela suja, a paisagem urbana de concreto e pichações deu lugar lentamente a um mar infinito de canaviais, depois a pastos áridos salpicados por cupinzeiros e, finalmente,
a colinas que ondulavam sob um céu impiedosamente azul. O sol batia no teto de metal, transformando o interior do ônibus em uma estufa. Lúcia sentia as gotas de suor escorrendo por suas costas e o tecido da blusa grudando em sua pele. A esperança era uma chama que ela precisava proteger daquele calor sufocante, daquele balanço que parecia não ter fim. Em uma cidade pequena e poeirenta, cujo nome Lúcia esqueceu assim que o leu, eles desceram. A parada seguinte exigiu uma troca para um veículo ainda mais antigo, uma jardineira com as laterais abertas que parecia um resquício de outra era. O asfalto acabou. A estrada agora era de terra vermelha e esburacada, e cada solavanco era uma pancada seca que subia por sua coluna. A poeira fina entrava por todos os lados, cobrindo suas roupas, seus cabelos e se instalando no fundo de sua garganta, provocando uma tosse seca e persistente. O corpo de Lúcia, já dolorido pela noite mal dormida na rodoviária, protestava a cada quilômetro. O cenário tornou-se mais selvagem, mais isolado. As poucas casas que via eram distantes e humildes. Ela não via outra alma viva há muito tempo. Uma sensação de estranhamento começou a se instalar em seu peito, um frio sutil que contradizia o calor do dia. Onde ela estava se metendo? Aquele silêncio era o som da paz ou do abandono. Entrada da fazenda Antunes. A voz rouca do motorista gritou, fazendo-a pular. Não havia um ponto de ônibus, nenhuma placa, nada. Apenas um portão de ferro retorcido e comido pela ferrugem, pendendo tristemente ao lado da estrada de terra. Atrás dele, um caminho mal definido desaparecia no mato alto. É por ali, moça. Vai uns 2 quilômetros para dentro. Boa sorte, ele disse, sem muita convicção. O motor da jardineira roncou e o veículo se afastou, levantando uma nuvem de poeira vermelha, que os envolveu e depois se assentou lentamente, revelando a solidão total em que haviam sido deixados. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo, quebrado apenas pelo zumbido ensurdecedor e constante das cigarras. A imensidão do nada ao redor deles foi um golpe físico. Lúcia sentiu o coração começar a bater mais rápido, não de excitação, mas de um medo primordial e crescente. Eles estavam completamente sozinhos no meio do nada. Com um suspiro que pareceu roubar o pouco de ar que lhe restava, Lúcia pegou a alça da mala de papelão. Miguel, sem reclamar, agarrou a alça da outra, e assim eles começaram a caminhada, arrastando o peso de suas vidas por aquele caminho esquecido. O mato seco e alto arranhava suas pernas, deixando finos traços vermelhos em sua pele. O sol do meio da tarde era uma presença física, um peso sobre suas cabeças e ombros. Lúcia sentia o suor escorrer pelo seu rosto, pingando da ponta do seu nariz. A alça de plástico da mala mais pesada cortava a palma de sua mão calejada. Miguel caminhava em silêncio, o rosto franzido em concentração, mas ela ouvia sua respiração ofegante e via o esforço em seus pequenos ombros. A esperança que a aquecera na rodoviária agora se sentia distante. Uma memória fraca, sendo sufocada pelo calor, pela poeira e pela opressiva solidão daquele lugar. O cheiro era de terra seca e mato queimado pelo sol. Um cheiro de esquecimento. Depois de uma caminhada que pareceu durar horas, entre o mato alto, eles a viram. Uma mancha escura contra o céu azul. Não era a cabana pequena e charmosa que sua imaginação desesperada havia pintado. Era um esqueleto, uma silhueta de decadência. Parte do telhado de zinco havia desabado para dentro, criando um buraco negro e irregular, como uma boca escancarada em um grito silencioso. As paredes, feitas de tábuas de madeira, estavam escurecidas e manchadas por décadas de chuva e sol, parecendo frágeis e podres. Os passos de Lúcia vacilaram, e ela parou. O som de seu próprio coração pulsando em seus ouvidos. A náusea subiu à sua garganta, quente e amarga. Não podia ser aquilo. Devia haver um engano. Ela olhou para o papel amassado com as instruções do advogado, como se as palavras pudessem mudar a realidade à sua frente, mas não havia engano. Aquele era seu destino. Aquele era o seu teto, uma ruína. Ao se aproximarem, o cheiro os atingiu com a força de uma parede invisível.
Um odor espesso e pungente que enchia o ar, uma combinação nauseante de mofo acumulado em anos de umidade, de madeira apodrecendo lentamente sob a ação de cupins e fungos, e algo mais, um cheiro adocicado e doentio de decomposição, talvez de algum animal pequeno que encontrara ali seu último refúgio. Era o cheiro inconfundível do abandono total, da vida que se fora e dera lugar à podridão. Lúcia, instintivamente, levou a mão ao nariz, tentando filtrar o ar fétido, o estômago se revirando. Miguel, com um gemido baixo, enterrou o rosto na lateral de seu vestido. Naquele momento, a última brasa de esperança que Lúcia alimentava se apagou completamente, afogada por aquela onda de fedor. O fundo do poço que ela acreditava ter alcançado na rodoviária agora parecia um lugar quase confortável. Isto era diferente. Isto era um túmulo aberto esperando por eles. A porta, se é que se podia chamar assim, pendia de uma única dobradiça enferrujada, inclinada como um dente podre. Lúcia a empurrou com a ponta dos dedos e a madeira rangeu em um protesto longo e agudo antes de ceder, abrindo-se para uma cena de desolação completa. Um feixe de luz solar entrava pelo buraco no telhado, iluminando um turbilhão de poeira e um chão coberto por uma camada grossa de folhas secas, terra, teias de aranha e excrementos de animais. As paredes internas estavam manchadas de verde e preto pela umidade. Em um canto, uma seção inteira da parede parecia ter se desfeito, a madeira transformada em um pó fino e granulado pela fúria silenciosa dos cupins. De repente, um movimento rápido no chão. Um rato, grande e escuro, disparou pelo cômodo e desapareceu em um buraco na base da parede. Lúcia sentiu um arrepio de repulsa percorrer sua espinha, um calafrio que a fez abraçar o próprio corpo. Ela sentia-se invadindo um lugar que não pertencia mais aos vivos. Seus olhos varreram o cômodo único em busca de qualquer sinal de civilização, qualquer coisa que pudesse ser chamada de conforto. Não havia interruptores nas paredes, nem fios, nem um único bocal de lâmpada. A promessa de um teto não incluía a de luz. Em um canto, sobre uma pia de louça rachada e encardida, havia uma bomba manual de ferro, completamente enferrujada. Aquela devia ser a água encanada que o advogado mencionara com tanto descaso. Com o coração pesado, ela saiu pelos fundos, os sapatos fazendo um barulho seco ao pisar em telhas de zinco quebradas e espalhadas pelo chão. A alguns metros da casa, ela encontrou o poço, uma construção circular de pedras, coberta por tábuas de madeira apodrecidas. Com esforço, ela afastou uma das tábuas e olhou para dentro. A água, muitos metros abaixo, era escura, parada, turva. Um cheiro forte de lodo e estagnação subiu do buraco, fazendo seu estômago revirar mais uma vez. Era inutilizável. Foi então que ela se virou e realmente viu seu filho. Miguel não havia entrado. Estava parado na moldura da porta, com as mãozinhas sujas agarradas à madeira podre, como se precisasse de apoio para não cair. Seu rosto, que até então ela vira alternar entre cansaço e uma determinação infantil, era agora uma máscara pálida de puro choque. A resiliência que ele havia demonstrado durante toda a aprovação, a força que ele tirava sabe-se lá de onde para não desmoronar, finalmente se quebrou. Seu lábio inferior começou a tremer incontrolavelmente, e uma única lágrima, límpida e brilhante, rolou lentamente, abrindo um caminho limpo pela poeira em sua bochecha. "Mãe", ele sussurrou, a voz embargada, mal saindo. Ele engoliu em seco, os olhos fixos nela, cheios de uma dor e uma confusão que eram grandes demais para um menino de 10 anos. A gente vai morar aqui?" A pergunta, tão simples e direta, atingiu Lúcia com a força de um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Ver o desespero no rosto do filho foi a gota de água. A barragem de autocontrole que Lúcia construíra com tanto esforço ao longo dos últimos meses, tijolo por tijolo de orgulho e necessidade, simplesmente ruiu. Ela caiu de joelhos no chão imundo da cabana, sem se importar com a sujeira, com os bichos ou com o cheiro. As lágrimas, que ela havia engolido na rodoviária e durante a viagem, finalmente vieram. Não eram lágrimas silenciosas de autocompaixão, mas soluços altos e rasgados que sacudiam seu corpo inteiro,
vindos do fundo de sua alma. Era o som da desesperança pura, da derrota absoluta. Ela havia fracassado. Em sua tentativa de salvá-los, ela os havia arrastado para ainda mais fundo na miséria. A herança não tinha sido uma tábua de salvação. Fora uma piada cruel, um último empurrão do destino em direção ao abismo. Ela soluçava, o rosto escondido nas mãos sujas, o som de seu pranto ecoando na cabana em ruínas como um lamento fúnebre. Enquanto a tarde se transformava em noite, o ar esfriava e os sons da natureza mudavam. O zumbido das cigarras deu lugar a um concerto noturno e invisível. O pio agudo de uma coruja ecoou na mata próxima. O zumbido insistente de mosquitos começou a rodear seus ouvidos, e o farfalhar constante de folhas secas do lado de fora indicava a presença de criaturas que ela não conseguia e não queria identificar. A solidão, que antes era apenas um sentimento, agora se tornara uma presença palpável e ameaçadora, cercando a cabana podre com seus braços escuros. Lúcia, com os olhos inchados de chorar, puxou Miguel para o canto menos destruído do cômodo. Eles se sentaram no chão, abraçados, tremendo tanto de frio quanto de medo. Cada estalo da madeira velha, cada som vindo da escuridão lá fora, fazia seu coração disparar. Estavam completamente vulneráveis, a quilômetros de qualquer ajuda, sem luz para afugentar as sombras e sem proteção contra o que quer que se escondesse nelas. A fome, que a adrenalina e o choque haviam mantido à distância, agora a atacava com uma ferocidade brutal. Seu estômago doía, um nó oco e dolorido. O último pedaço de pão, comprado na parada empoeirada, ela dera a Miguel horas atrás. O dinheiro que restava, aquela pequena quantia que parecera uma fortuna na rodoviária, agora era uma piada. Não seria suficiente nem para levá-los de volta à cidade, de volta à segurança relativa de um abrigo para sem-teto que ela tanto temera. Ela havia apostado tudo, cada centavo, cada gota de esperança, naquela única carta que o destino lhe dera, e a aposta resultara em um fracasso espetacular. Ela estava presa, encurralada. Lúcia sentiu o coração apertar fisicamente em seu peito, uma dor aguda e real. Não, aquilo na rodoviária não era o fundo do poço. O fundo do poço era um lugar com opções, por piores que fossem. Isto era o abismo, um lugar de onde não havia retorno. Um fim. Na escuridão quase total da cabana, Lúcia olhou para o rosto adormecido de Miguel, aninhado em seu colo. Mesmo sujo e exausto, ele dormia o sono pesado da infância, a respiração suave e regular. Vê-lo ali, tão pequeno, tão dependente, tão inocente em meio àquela podridão, acendeu algo dentro dela. A onda de desespero avassalador que a afogara começou a recuar, lenta mas firmemente, dando lugar a um sentimento diferente. Uma brasa quente de raiva. Raiva do mundo, da injustiça, da tia-avó por lhes deixar aquele túmulo como herança. E sob a raiva, uma teimosia antiga, uma resiliência que ela não sabia que ainda possuía. Desistir não era uma opção, não enquanto aquele menino respirasse ao seu lado. Ela não tinha a menor ideia de como, mas não permitiria que aquele lugar imundo fosse o fim da linha para eles. Com as costas da mão, ela secou as últimas lágrimas, o gesto firme e decidido. Amanhã. Amanhã ela encontraria uma maneira. Este pensamento, frágil como um fio de teia, foi a única luz naquela noite terrivelmente escura. A primeira luz da manhã se infiltrou pelo buraco no telhado como um dedo acusador, desenhando um retângulo pálido e empoeirado no chão imundo. Lúcia não dormira. Passara a noite sentada, com Miguel em seu colo, ouvindo a sinfonia assustadora do mato e o ranger ocasional da cabana, que parecia respirar em agonia. O frio da madrugada penetrara seus ossos, uma umidade que vinha do chão e das paredes podres. Ela sentiu o coração pesado, mas a paralisia do desespero dera lugar a uma teimosia fria e silenciosa. Ela se levantou, o corpo protestando com dores em cada articulação, e olhou para o caos ao seu redor. Aquele lugar era um inimigo, uma força da natureza que tentava engoli-los, e ela não iria permitir. Era preciso lutar, mesmo que a única arma que tivesse fosse um fiapo de determinação. A primeira batalha seria contra a sujeira,
contra o abandono. Limpar, varrer, criar 1 metro quadrado de ordem naquele universo de decadência. Era um ato de desafio. Um grito silencioso de que eles ainda estavam vivos e não se renderiam à podridão que os cercava. Vamos, meu filho. Vamos dar um jeito nisso, ela sussurrou para Miguel, que despertava, os olhos piscando contra a luz. A voz dela saiu mais firme do que se sentia. Com um galho de árvore que encontrou lá fora, ela improvisou uma vassoura. O som das folhas secas e da poeira sendo arrastadas pelo chão de madeira era áspero e seco, o único ruído que quebrava o silêncio pesado da manhã. Cada movimento levantava uma nuvem de pó que fazia seus pulmões arderem e trazia à tona o cheiro de mofo com mais intensidade. Miguel, vendo a determinação da mãe, pegou um pedaço de tábua e começou a empurrar o lixo maior para um canto, o rostinho sério e concentrado. Eles trabalhavam em silêncio, uma equipe pequena e improvável contra um adversário imenso. O suor começou a brotar na testa de Lúcia, misturando-se com a poeira e criando pequenas trilhas de lama em seu rosto. A tarefa era monumental, quase ridícula em sua futilidade, mas era um movimento, era uma ação. E naquele momento, agir era a única coisa que os separava de simplesmente deitarem e se deixarem consumir pelo lugar. Miguel estava no centro do cômodo, tentando varrer uma camada particularmente espessa de terra e detritos, quando seu pé afundou ligeiramente. Um som diferente, um rangido oco, se destacou do barulho usual da madeira velha. Ele parou. Intrigado, ele pisou no mesmo lugar novamente, com mais força. A tábua cedeu um pouco e emitiu um toque abafado, um som que não pertencia ao assoalho sólido. "Mãe!" ele chamou, a voz ecoando no espaço vazio. "Essa tábua tá esquisita." Lúcia parou de varrer, o som da voz do filho cortando sua concentração. Ela se aproximou, o cansaço marcando seu rosto. A princípio, pensou ser apenas mais um pedaço de madeira podre, pronto para ceder. Mas quando Miguel bateu com o calcanhar mais uma vez, o som oco foi inconfundível. Era como bater em um tambor, não em um chão. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Uma sensação estranha e súbita que misturava curiosidade e um medo inexplicável. Algo ali era diferente. Em meio a toda aquela podridão uniforme, havia uma anomalia, um segredo sussurrado pela madeira. Os olhos de Lúcia fixaram-se na tábua. Era exatamente igual às outras, coberta pela mesma camada de sujeira e tempo. Não havia pregos visíveis, como se estivesse apenas encaixada. Ela se ajoelhou, o joelho protestando contra a madeira dura. Com os dedos, tentou encontrar uma fresta, uma borda para forçar. A sujeira acumulada nas juntas era dura como cimento. Ela olhou ao redor, desesperada por uma ferramenta. Seus olhos caíram sobre sua mala remendada. Lá dentro, entre as poucas roupas e os fios de costura, estava uma faca de cozinha velha, com a ponta quebrada, que ela usara para cortar pão na viagem. Era patético, mas era tudo o que tinha. Ela pegou a faca, o metal frio e familiar em sua mão, e voltou para a tábua. Aquele som oco era uma pergunta que precisava de resposta. Naquele lugar de desespero absoluto, qualquer mistério, por menor que fosse, era uma distração bem-vinda, um foco para sua mente atormentada. Era um pequeno quebra-cabeça no meio do fim do mundo, e ela sentiu uma necessidade visceral de resolvê-lo. Com a ponta da faca, ela começou a raspar a sujeira endurecida na fresta ao redor da tábua. O som da lâmina arranhando a madeira era agudo e irritante. Era um trabalho lento e frustrante. Lascas de madeira podre se soltavam, e um cheiro de terra úmida e antiga subiu do assoalho. Miguel observava em silêncio, os olhos arregalados de expectativa, a respiração suspensa. Finalmente, Lúcia conseguiu enfiar a ponta da faca na fresta e usou a lâmina como alavanca. A madeira velha gemeu, um som de protesto longo e doloroso. Ela colocou todo o peso de seu corpo cansado na alavanca. Houve um estalo alto, o som de madeira se partindo e a tábua se moveu, levantando alguns centímetros de um lado. Um sopro de ar frio e viciado escapou da abertura, trazendo consigo um cheiro que ela nunca sentira antes. Não era o cheiro de mofo da cabana. Era um cheiro de poeira antiga, de ar parado por décadas,
o cheiro de um lugar que fora selado e esquecido pelo tempo. A náusea subiu à sua garganta, mas a curiosidade era mais forte que o medo ou a repulsa. Ela largou a faca e, usando as duas mãos, puxou a tábua. Era mais pesada do que parecia. Com um último rangido, a peça de madeira se soltou completamente, revelando o que havia embaixo. Não era terra, era um buraco quadrado, escuro como breu. Um alçapão. Uma abertura para um pequeno compartimento que se estendia sob o assoalho. A escuridão lá dentro era total, impenetrável. Lúcia e Miguel se inclinaram sobre a abertura, tentando enxergar algo, mas a luz que entrava na cabana não era suficiente para perfurar aquelas trevas. O cheiro que vinha de lá se intensificou. Poeira. Secura e algo mais. Uma nota sutil, quase química, que ela não conseguia identificar. Lúcia sentiu o coração bater descompassado. O que poderia estar ali? Por que alguém se daria ao trabalho de construir um esconderijo em uma cabana de jardineiro tão miserável? O mistério da tábua solta tinha dado lugar a um enigma muito maior e mais assustador. O que se esconde na escuridão de um lugar esquecido há tanto tempo? O medo era uma presença física, um frio que se irradiava do buraco aberto no chão. Miguel se agarrou ao braço da mãe, os olhos fixos na escuridão. "Tem bicho aí dentro, mãe?" Ele sussurrou, a voz trêmula. A mente de Lúcia disparou, imaginando aranhas, escorpiões, cobras. Tudo o que havia de peçonhento e perigoso poderia ter feito daquele buraco o seu lar. Por um momento, ela pensou em simplesmente colocar a tábua de volta no lugar, em esquecer o que tinha visto. Era mais seguro. Mas a imagem do desespero da noite anterior voltou com força. Eles não tinham nada, não tinham para onde ir. A curiosidade, misturada a um desespero selvagem, a impulsionou. Talvez houvesse comida guardada ali, conservas de um tempo antigo. Qualquer coisa seria melhor que nada. Com o coração martelando contra as costelas, ela tomou uma decisão. Ela precisava saber. O risco de encontrar uma aranha era pequeno, perto do risco real que eles corriam. Morrer de fome e de frio naquele lugar abandonado por Deus e pelos homens. Sem ter como iluminar o compartimento, Lúcia teria que confiar em seu tato. Ela se deitou no chão sujo, o cheiro de poeira e podridão enchendo suas narinas, e esticou o braço para dentro do buraco. O ar lá dentro era gelado. Uma mudança de temperatura abrupta e chocante. Suas pontas dos dedos tocaram o chão do compartimento, coberto por uma camada fina de poeira macia, como talco. Ela moveu a mão lentamente, com o coração na boca, esperando a cada segundo sentir o movimento de algo vivo, a picada de uma criatura assustada. Nada. Seus dedos se arrastaram pela superfície seca e fria, explorando o espaço limitado. O compartimento não era grande, talvez 1 metro quadrado, e estava quase vazio. Uma onda de decepção a atingiu. Era apenas um buraco, um esconderijo vazio. Seus dedos já se preparavam para recuar quando, no canto mais distante, tocaram em algo. Não era madeira, nem terra. Era um tecido grosso, estranhamente liso e rígido, com uma textura oleosa. Com os dedos trêmulos, ela agarrou a ponta do tecido. Era pesado, muito mais pesado do que um simples pano deveria ser. Ela puxou. O objeto resistiu por um instante, preso pelo seu próprio peso e por décadas de inércia. Lúcia firmou os pés no chão e puxou com mais força. Lentamente, o embrulho começou a deslizar sobre o piso empoeirado do compartimento. O som era abafado, um arrastar suave que parecia incrivelmente alto no silêncio da cabana. Ela o puxou para perto da abertura, a mão doendo com o esforço. Finalmente, conseguiu arrastar o pacote para fora do buraco e trazê-lo para a luz fraca do cômodo. Era um rolo atarracado, com cerca de meio metro de comprimento, envolto em um pano encerado e escuro, amarrado com uma corda de couro que parecia prestes a se desintegrar. O cheiro químico que sentira antes vinha dele, um odor de cera e conservante. O peso era inacreditável. O que poderia ser tão pequeno e tão pesado? Ela sentiu o estômago revirar de ansiedade, uma premonição de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Lúcia arrastou o pacote para o centro do feixe de luz que vinha do telhado. A poeira dançava no ar ao redor dele,
como se fossem pequenos diamantes. Ela olhou para Miguel, que estava paralisado, os olhos fixos no embrulho. Com as mãos trêmulas de antecipação, ela puxou o nó da corda de couro. A corda se partiu em suas mãos, ressecada pelo tempo, transformando-se em pó. Com cuidado, como se estivesse desnudando um artefato sagrado, ela começou a desenrolar as camadas do pano encerado. O tecido era duro e quebrava nas dobras, revelando mais camadas por dentro. A cada volta, a tensão no ar aumentava. O silêncio era tão profundo que Lúcia podia ouvir a própria respiração, rápida e superficial, e o som do seu coração, que batia descontroladamente em seus ouvidos. O que quer que estivesse ali, fora escondido com um cuidado imenso, protegido da umidade e do tempo. Não era algo casual, era um tesouro ou um crime. Naquele momento, Lúcia sentiu que talvez fossem a mesma coisa. O pano se abriu, revelando o conteúdo. O fôlego de Lúcia ficou preso na garganta. Seus olhos, acostumados à penumbra e à paleta de cinzas e marrons da cabana, foram agredidos por um brilho quente e pesado. Uma cor que não pertencia àquele universo de podridão. O fulgor inconfundível do ouro. Não eram moedas, nem joias, eram barras, pequenos lingotes retangulares de um amarelo denso e profundo, que pareciam absorver e refletir a luz com uma intensidade quase sobrenatural. Estavam alinhadas lado a lado, perfeitamente encaixadas no pano. Lúcia ficou paralisada, incapaz de processar o que via. Sua mente se recusava a aceitar a realidade. Ouro, ali, no chão imundo de sua cabana em ruínas. Parecia uma alucinação, um sonho febril provocado pela fome e pelo desespero. Ela estendeu a mão, o dedo trêmulo, e tocou a superfície de uma das barras. Era fria, sólida e incrivelmente pesada. Era real. Um arrepio percorreu sua espinha. Um choque elétrico que a trouxe de volta à realidade. Não era um sonho. Era um milagre e um pesadelo. Ela contou, a voz um sussurro rouco que mal saiu. 1, 2, 3, 10 barras de ouro maciço. O peso de uma única barra em sua mão era surpreendente. Uma densidade que falava de um valor que sua mente não conseguia sequer começar a calcular. Ela virou a barra. Havia uma inscrição gravada. Uma pequena cruz dentro de um escudo e algumas palavras que ela não reconhecia. Uma cunhagem estranha, estrangeira. Sua mente girava. De onde aquilo veio? Quem esconderia uma fortuna daquelas debaixo do assoalho de uma cabana abandonada? A alegria inicial, o choque da descoberta, começaram a ser substituídos por uma onda de medo gelado. Aquilo não era um presente dos céus. Uma riqueza como aquela não aparece sem uma história. E Lúcia teve a súbita e terrível certeza de que a história por trás daquele ouro era sombria e perigosa. Aquilo não era uma solução para seus problemas. Era o começo de problemas muito, muito maiores. O ouro em sua mão não parecia mais quente e promissor, mas frio e ameaçador, como um osso desenterrado. Quando ela moveu as barras para olhar melhor, percebeu que havia algo mais no fundo do embrulho, quase escondido sob o peso do metal. Era um objeto retangular, também enrolado em uma camada final de pano. Com cuidado, Lúcia o pegou. Era um livro, um diário antigo, com uma capa de couro escuro, rachada e endurecida pelo tempo. O couro estava frio e liso ao toque, e um cheiro fraco de papel velho e tinta seca emanava dele, um cheiro de histórias guardadas, de palavras que não eram lidas há muito tempo. Não havia título na capa, nenhuma inscrição. Era um livro completamente anônimo. O coração de Lúcia, que já estava acelerado, pareceu dar um salto. O ouro era a riqueza, mas ela instintivamente soube que aquele livro, aquele diário silencioso, era a verdadeira chave. Era a prova, a resposta para a pergunta que queimava em sua mente. Por quê? A história daquele ouro, o segredo daquele esconderijo, estava ali, contida entre aquelas capas de couro desgastadas, esperando para ser lida. Com os dedos ainda mais trêmulos do que antes, ela abriu o diário. As páginas, amareladas e frágeis, pareciam que poderiam se desintegrar ao toque. A primeira página estava coberta por uma caligrafia apertada e angular,
feita com uma tinta preta que desbotara para um tom de sépia. As letras eram diferentes, pontudas, diferentes de tudo o que ela já vira. Ela não conseguia ler uma única palavra. Era uma língua estrangeira, uma barreira intransponível entre ela e o segredo que acabara de desenterrar. Ela folheou as páginas, uma após a outra, todas preenchidas com a mesma escrita estranha e indecifrável. A frustração se misturou ao medo. Ela tinha o tesouro e o mapa do tesouro em suas mãos, mas não conseguia ler o mapa. O diário era uma zombaria, um segredo trancado em um código que ela não podia quebrar. Era como se o fantasma do dono daquele ouro estivesse rindo dela, da sua ignorância, da sua pobreza. O que aquelas páginas diziam? Que história terrível elas guardavam para justificar a presença de 10 barras de ouro suíço em um buraco no sertão brasileiro. Lúcia fechou o diário com um baque surdo. O barulho ecoou na cabana silenciosa. Ela olhou do ouro para o livro, e do livro para o rosto pálido e assustado de Miguel. A realidade da sua situação a atingiu com força total. Ela era uma viúva pobre e desamparada, com um filho pequeno, isolada no meio do nada. E agora, ela era a guardiã de uma fortuna que certamente alguém procuraria, e de um segredo que alguém, em algum momento, matara para proteger. O medo que sentia agora era diferente do medo da fome ou da solidão. Era um medo mais profundo, mais inteligente. Um medo de pessoas, de homens maus que viriam procurar o que era deles. O alívio momentâneo da descoberta se dissipou completamente, substituído pela certeza esmagadora de que ela e Miguel estavam em um perigo mortal. Aquela cabana não era mais apenas uma ruína. Era o palco de um crime antigo, e eles estavam sentados bem no centro dele. Cada som do lado de fora, o farfalhar das folhas, o pio de um pássaro, agora soava como uma ameaça. Com um movimento rápido e instintivo, ela começou a enrolar tudo de volta no pano encerado. Seu cérebro, antes paralisado pelo choque, agora trabalhava em alta velocidade, movido pelo pânico. Ela precisava esconder aquilo. Ninguém podia saber. Ninguém. Ela olhou ao redor do casebre imundo. Onde? Onde esconder algo que poderia tanto salvá-los quanto condená-los? O próprio buraco no chão, que parecera tão engenhoso, agora lhe parecia óbvio demais. Se ela encontrou, outra pessoa também poderia encontrar. Ela precisava de um lugar melhor, um lugar impensável. Seus olhos se voltaram para a porta dos fundos, para a escuridão crescente lá fora. E então, uma ideia surgiu em sua mente. Uma ideia perigosa e desesperada. O poço. Aquele buraco escuro de água turva e estagnada. Ninguém procuraria por ouro dentro de um poço imundo e abandonado. Era o lugar perfeito. Era o único lugar. O cheiro de lodo e o medo da profundidade eram um preço pequeno a pagar pela segurança que aquele esconderijo poderia oferecer. Miguel, escute, ela disse, a voz baixa e urgente, segurando o rosto do filho entre as mãos. Você não pode falar sobre isso com ninguém. Ninguém. Finja que nunca vimos nada. Você entendeu? O menino pálido apenas assentiu, os olhos grandes e cheios de um medo que refletia o dela. A inocência em seu rosto havia desaparecido, substituída por uma seriedade precoce e assustada. O peso daquele segredo já recaía sobre seus ombros pequenos. Lúcia sentiu uma pontada de culpa. Arrastara seu filho para aquele mundo de podridão e agora para dentro de um segredo perigoso. Ela pegou o pesado embrulho nos braços, o esforço fazendo seus músculos protestarem. Então, recolocou a tábua de madeira em seu lugar, cobrindo o buraco escuro. Com os pés, espalhou a poeira e a sujeira sobre as frestas, tentando apagar qualquer vestígio de que o assoalho havia sido violado. O som oco ainda estava lá, se você soubesse onde pisar, mas para um olhar desatento, o chão parecia tão uniforme e imundo quanto antes. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo que entravam pelas frestas da cabana, criando longas sombras que se esticavam como dedos. O ar estava ficando mais frio. Era agora ou nunca. Com o pesado pacote pressionado contra o peito, Lúcia se esgueirou para fora, Miguel em seus calcanhares. Cada passo era calculado, silencioso. A paisagem,
que durante o dia fora apenas desolada, agora parecia cheia de olhos invisíveis. As árvores retorcidas pareciam figuras humanas observando-a. O vento que sussurrava no mato alto parecia carregar vozes. A paranoia se instalava, uma companheira fria e constante. Ela se aproximou da boca de pedra do poço, o cheiro de umidade e decomposição orgânica ficando mais forte. Com uma das mãos, ela afastou a tábua podre que cobria a abertura. A escuridão lá dentro era absoluta, um portal para as entranhas da terra. Ela sentiu uma vertigem, o medo de cair, o medo do que vivia naquela água parada. Amarrar o pacote era a parte mais difícil. Sua única corda era o barbante frágil que prendia sua mala de papelão. Ela o desamarrou com dedos apressados, rezando para que fosse forte o suficiente. Com o coração na boca, ela amarrou o barbante firmemente ao redor do pano encerado, dando vários nós. A outra ponta, ela prenderia em uma das raízes grossas que se projetavam para dentro da parede de pedra do poço, logo abaixo da borda. Assim, o pacote ficaria submerso, mas recuperável. Era um plano precário, que dependia de um barbante velho e de um nó bem dado. Se o barbante arrebentasse, a fortuna e o segredo seriam engolidos para sempre pela lama no fundo do poço. Era um risco enorme, mas o risco de manter o ouro na cabana era ainda maior. Ela respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões, e começou a baixar o pesado embrulho na escuridão fria e úmida do poço. O peso puxou seu braço com força, quase a desequilibrando. O som do pacote batendo na superfície da água foi um plop alto e chocante, que ecoou dentro do poço e pareceu ressoar por toda a propriedade silenciosa. Lúcia congelou, o coração disparado, esperando que algum vizinho distante, algum caçador noturno, tivesse ouvido. Mas só o som do vento respondeu. Lentamente, o pacote afundou, a água escura se fechando sobre ele até que não houvesse mais nada para ver. Ela testou a corda. Estava tensa. O peso estava lá, suspenso na escuridão líquida. Com cuidado, ela amarrou a outra ponta firmemente na raiz mais grossa que encontrou, empurrando o nó para uma fresta entre as pedras para escondê-lo. Estava feito. Ela reposicionou a cobertura de madeira sobre o poço, e a prova do maior segredo de sua vida desapareceu, engolida pela terra. Ela se levantou, as mãos tremendo, o corpo coberto por um suor frio. O ouro estava seguro, por enquanto, mas o conhecimento do que estava ali, a poucos metros dela, era um fardo 1000 vezes mais pesado que as barras de metal. De volta à cabana, a escuridão era quase total. Lúcia e Miguel se encolheram em seu canto, mas o frio que sentiam agora não era apenas físico. Era o frio do segredo. Lúcia não conseguia parar de pensar nas palavras que não podia ler, na história trancada naquele diário. Quem era o dono daquele ouro? Era um ladrão? Um assassino? E o que aconteceu com ele? A cabana, que antes era apenas um abrigo miserável, agora parecia assombrada. Cada rangido da madeira era um passo fantasma. Cada assobio do vento era um sussurro do passado. Ela sentia-se uma intrusa em uma história que não era sua. Uma história que ainda não havia terminado. A descoberta não trouxera esperança, apenas uma ansiedade corrosiva. O que ela faria com aquela riqueza? Como poderia convertê-la em dinheiro sem atrair perguntas, sem atrair o tipo errado de atenção? E como descobriria a história no diário? Ela estava sozinha, sem recursos, com um segredo que poderia destruí-la. A noite caiu sobre a cabana, mais escura e mais cheia de perigos do que qualquer outra antes. Naquela noite, Lúcia não dormiu de novo. Deitada no chão duro, ela abraçava o filho adormecido e olhava para as sombras que dançavam no teto. O mistério a consumia. A imagem das barras de ouro brilhando na poeira estava gravada em sua mente, uma imagem de poder e perigo. Ela pensou em seu marido, Roberto. O que ele faria? Ele era um homem simples, honesto. Ele teria medo, como ela, mas ele também seria prático. Ele diria para serem cuidadosos, para pensarem. Lúcia tentou pensar, mas sua mente era um turbilhão. A única coisa clara era a necessidade de traduzir aquele diário. Era o único caminho a seguir. A única forma de entender o tamanho do perigo em que se encontravam
Em algum lugar, em alguma cidade próxima, deveria haver alguém que pudesse ler aquela língua estranha. Um professor, um padre, talvez um descendente de imigrantes. Encontrar essa pessoa se tornou sua nova e única missão. Era o próximo passo em um caminho escuro e incerto que ela fora forçada a trilhar. Pela manhã, a fome era uma dor aguda e constante. O ouro no poço era uma ironia cruel. Uma fortuna inútil que não podia comprar um pedaço de pão. A necessidade imediata de sobrevivência era mais premente do que o mistério do ouro. Mas o diário era a chave para ambos. Se ela pudesse entender sua história, talvez pudesse encontrar uma maneira de usar uma pequena parte daquela riqueza com segurança. Ela precisava ir para a cidade vizinha, aquela que o motorista da jardineira mencionara. Mas como? O dinheiro mal dava para uma passagem de ida, e ela não podia deixar Miguel sozinho. A ideia de levá-lo em uma jornada incerta, com base em um plano tão frágil, era aterrorizante. Mas ficar ali, esperando a fome e o medo os consumirem, era ainda pior. A decisão foi tomada. Eles iriam juntos. Ela esconderia o diário em suas roupas e arriscaria seus últimos reais em busca de uma resposta. Era mais uma aposta desesperada. Mas agora ela tinha algo pelo que lutar. Não apenas a sobrevivência, mas a verdade. Enquanto se preparava, um pensamento inquietante surgiu em sua mente. A tia-avó Matilde, a mulher que lhe deixara aquela herança. Ela sabia do ouro? Será que a posse da cabana fora uma mensagem codificada, uma forma de passar o segredo adiante? Ou ela era tão ignorante quanto Lúcia fora até ontem? A cabana fora abandonada por décadas. Por quê? A história oficial, segundo o advogado, era que a fazenda principal fora vendida e aquela parte da terra simplesmente esquecida. Mas Lúcia não acreditava mais em histórias simples. O ouro e o diário provavam que havia algo complexo e terrível ligado àquele pedaço de chão. A herança não fora um ato de caridade ou um acidente burocrático. Parecia mais uma maldição sendo passada de uma geração para a outra. E agora, a maldição era dela. Ela sentiu um calafrio, a sensação de estar presa em uma teia que fora tecida muito antes de ela nascer. Uma teia de ganância, segredos e, muito provavelmente, de sangue. O mistério da cabana transformara o cenário ao redor. A natureza, que antes era apenas hostil e indiferente, agora parecia cúmplice. As árvores velhas e retorcidas pareciam testemunhas silenciosas. O vento que soprava do norte parecia carregar ecos de eventos passados. O poço, antes uma fonte de água inutilizável, era agora o cofre de um segredo mortal. Lúcia olhou para a construção de pedra com um misto de medo e reverência. Lá embaixo, na água escura, repousava a resposta para sua salvação ou sua ruína. O brilho do ouro e a caligrafia indecifrável do diário eram os dois lados da mesma moeda. Uma moeda que ela fora forçada a pegar. O gênero de sua vida mudara da noite para o dia. Não era mais um drama de sobrevivência e miséria. Agora, era uma história de mistério. Com um tesouro escondido, um diário codificado e um protagonista desconhecido cujo fantasma assombrava cada centímetro daquela terra esquecida. Lúcia não era mais apenas uma vítima. Ela se tornara, contra sua vontade, uma detetive, e o caso que precisava solucionar era o da sua própria vida. A viagem para a cidade vizinha foi um tormento silencioso. Lúcia escondera o diário de couro contra o corpo, sob a blusa, sentindo o formato retangular do livro a cada solavanco da jardineira. O objeto parecia queimar sua pele, um segredo pesado e perigoso que a isolava de todos ao redor. O dinheiro gasto na passagem era uma ferida aberta em seu orçamento miserável. Cada quilômetro vencido na estrada de terra era um passo em direção a uma verdade que ela temia mais do que a própria fome. Miguel, ao seu lado, estava quieto, sentindo a tensão da mãe sem compreendê-la. O cheiro de poeira e diesel se misturava ao cheiro de seu próprio medo, um odor metálico em sua boca. Ela olhava para as colinas áridas que passavam pela janela aberta, perguntando-se se estava sendo tola. Arriscar tudo o que tinha por causa de uma história escrita em uma língua que ela nem conhecia. Mas a imagem do ouro frio e pesado e o som oco da tábua do assoalho a impulsionavam.
Não havia mais volta. O caminho para a frente passava por aquelas páginas amareladas. A cidade era pequena, um amontoado de casas baixas e uma praça com uma igreja de pintura descascada. O endereço que lhe deram era o de um professor aposentado, um tal de Sr. Alceu, conhecido por sua erudição e por ser filho de imigrantes alemães. Lúcia encontrou a casa, um sobrado modesto, mas bem cuidado, com vasos de gerânios na janela. O contraste com a podridão da cabana era tão gritante que a fez sentir-se suja, uma intrusa vinda de outro mundo. O som da campainha, um zumbido suave, fez seu coração dar um salto. Um senhor de cabelos brancos e óculos de aros grossos abriu a porta. Seus olhos eram curiosos e gentis. O cheiro que vinha de dentro da casa era de livros velhos, cera de assoalho e um leve aroma de tabaco de cachimbo. Era o cheiro de uma vida de tranquilidade e estudo. Lúcia sentiu a garganta secar. Como ela, uma mulher desesperada e coberta de poeira, poderia explicar o livro macabro que carregava junto ao corpo, sem parecer louca ou uma criminosa. A esperança e o terror travaram uma batalha em seu peito. Com a voz trêmula, Lúcia explicou que encontrara um diário antigo que pertencia a um parente distante e que precisava de ajuda para entender seu conteúdo. Era uma meia-verdade, o máximo de coragem que conseguiu reunir. O Sr. Alceu, com um sorriso compreensivo, convidou-a a entrar. Ele a levou a uma sala pequena, cujas paredes eram cobertas de estantes repletas de livros. A luz do sol entrava suavemente, iluminando a poeira que dançava no ar. Sentada em uma poltrona de couro gasta, Lúcia finalmente retirou o diário de sob a blusa. O gesto pareceu solene, como uma confissão. Ela entregou o livro ao professor. As mãos dele, manchadas pela idade, seguraram o objeto com uma reverência que Lúcia compreendeu. Ele passou os dedos pela capa de couro ressecada, sentindo o peso do tempo contido ali. Vamos ver que história ele nos conta, disse ele, a voz calma. Ele abriu o diário na primeira página. Lúcia prendeu a respiração. O som do papel velho sendo virado pareceu um trovão no silêncio da sala. Os olhos do Sr. Alceu percorreram as linhas da caligrafia angular. Um brilho de reconhecimento surgiu em seu rosto. Sim, é alemão, ele confirmou, mais para si mesmo do que para Lúcia. Um dialeto um pouco antigo, do sul, mas perfeitamente legível. Ele ajustou os óculos no nariz e começou a ler em voz baixa, as palavras em alemão soando estranhas e musicais. Lúcia não entendia nada, mas observava cada microexpressão no rosto do professor. A testa franzida, o leve arquear das sobrancelhas, a boca se apertando em uma linha fina. Cada reação era uma pista, uma peça do quebra-cabeça que ela ansiava montar. O coração de Lúcia batia descompassado, um tambor abafado em seus ouvidos. Ela sentia o suor frio escorrer por suas costas. O segredo estava prestes a ser revelado, e ela não tinha ideia se seria sua salvação ou sua sentença de morte. A espera era uma tortura, um silêncio pesado preenchido apenas pela sua respiração ofegante e pelo murmúrio de uma língua morta que voltava à vida. Ele começa se apresentando, disse o professor, levantando os olhos do diário. Meu nome é Klaus Richter, sou jardineiro. A voz de Alceu era neutra, mas Lúcia sentiu um calafrio. Klaus, o jardineiro. Então a cabana era realmente dele. O professor continuou a traduzir. Vim para o Brasil a convite do Coronel Antunes, para trabalhar em sua nova fazenda. Coronel Antunes. O nome atingiu Lúcia como um soco. Era o mesmo nome na placa enferrujada do portão da fazenda. A conexão era real, concreta. A história contida naquele livro não era de um lugar distante, mas dali, daquela terra que agora era seu fardo. O diário descrevia a longa viagem de navio, a chegada a um país de calor sufocante e a viagem para o interior. Descrevia a construção da pequena cabana, com suas próprias mãos, nos limites da propriedade. Lúcia visualizou o homem, Klaus, martelando as tábuas, sem saber que estava construindo seu próprio mausoléu. A empatia que sentiu pelo fantasma daquele homem foi imediata e dolorosa. A expressão do Sr. Alceu mudou drasticamente. A curiosidade acadêmica deu lugar a uma seriedade sombria. Sua voz baixou para quase um sussurro,
como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Ele traduziu um trecho sobre uma carga especial e sigilosa, que chegou com ele no mesmo navio vindo de Hamburgo em 1947. O diário não usava a palavra nazista, mas falava de um tesouro do antigo regime, um inseguro para o futuro, que o coronel Antunes, com seus contatos no porto, ajudou a contrabandear para dentro do país. O professor fez uma pausa, os olhos arregalados por trás dos óculos. Meu Deus, ele sussurrou. Ouro do Reich. Ele está falando de ouro nazista. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A náusea subiu à sua garganta, quente e amarga. O brilho do ouro em sua memória adquiriu uma nova tonalidade, mais escura, manchada pela história mais terrível do século XX. Não era uma fortuna, era um crime de guerra, escondido debaixo do seu chão imundo. A dimensão de sua descoberta era monstruosa. O diário continuava, e a voz do professor agora carregava o peso da tragédia que se desenrolava. Klaus escrevia sobre o acordo. Ele ajudaria a esconder e guardar o ouro e, como pagamento, receberia 10 barras. Sua parte, ele as escondeu no compartimento secreto que construiu sob o assoalho da cabana, um lugar que só ele conhecia. Por um tempo, tudo correu bem. O coronel o deixava em paz. E Klaus sonhava em um dia usar o ouro para recomeçar em outro lugar, longe de tudo aquilo. Mas a ganância do coronel cresceu. Klaus descreve a mudança no comportamento do patrão. Os sorrisos forçados, os olhos que pareciam calcular seu valor como se ele fosse um animal. Ele descreveu o medo crescente, a sensação de estar sendo vigiado, a paranoia que o fazia olhar por sobre o ombro a cada passo. Lúcia sentia o pânico de Klaus através das décadas, um medo frio que se infiltrava em sua própria pele. Ela conhecia aquela sensação de ser impotente diante de um poder esmagador. O diário não era mais um relato, era um testemunho vivo. O professor virou a página e sua voz falhou. A última entrada. A data era de alguns meses depois da chegada do ouro. A caligrafia, antes organizada, agora era um rabisco apressado e desesperado, a tinta borrada em alguns pontos, como se a mão que a escrevia tremesse incontrolavelmente. Ah, o coronel está aqui, traduziu Alceu, a voz embargada. Ele veio com uma desculpa sobre um vazamento no poço. Mas seus olhos estão vazios, frios como os de uma cobra. Eu ouço passos do lado de fora. Ele trouxe mais homens. É uma armadilha. Ele me enganou. A frase seguinte era quase ilegível. Ele quer tudo, o ouro, minha vida. Deus, tenha piedade da minha alma. E então, nada. Apenas o resto da página em branco. Um silêncio abrupto e eterno. Lúcia levou a mão à boca, sufocando um grito. O silêncio na sala do professor era ensurdecedor, preenchido pela imagem de um homem sozinho em uma cabana escura, ouvindo os passos de seus assassinos se aproximando. O mistério estava resolvido. Era um assassinato. Senhor Alceu fechou o diário lentamente, suas mãos idosas tremendo visivelmente. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos, como se quisesse apagar o que acabara de ler. Ele olhou para Lúcia, e em seus olhos havia uma mistura de pena e medo. Minha senhora, ele começou, a voz rouca. Isto é muito mais do que a história de um parente. Isto é a confissão de um crime de contrabando internacional e a prova de um assassinato. O coronel Antunes não apenas roubou o ouro, ele matou esse homem e escondeu o corpo, provavelmente na mesma propriedade. A cabana foi abandonada não por esquecimento, mas para selar o segredo. As palavras dele caíam sobre Lúcia como pedras. A verdade era pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. O ouro no poço não era um tesouro, era uma lápide, uma prova material encharcada no sangue de um homem inocente. A responsabilidade que ela sentia agora era esmagadora. Ela não era mais uma simples mulher pobre. Era a guardiã de uma verdade terrível, uma verdade que a família mais poderosa da região matara para esconder. De volta à cabana, o silêncio nunca pareceu tão ameaçador. Cada rangido da madeira, cada sopro do vento, parecia sussurrar o nome de Klaus. Lúcia estava num estado de alerta constante, o corpo tenso, o coração batendo forte a qualquer som incomum. Dias se passaram naquela tortura silenciosa.
A fome era uma dor constante, mas o medo era um veneno que a consumia por dentro. Foi numa tarde cinzenta e opressiva que ela ouviu um som novo. Um som que não pertencia àquele mundo de decadência. Não era o motor falho da jardineira ou o estalar de galhos secos. Era o ronco potente e regular de um motor de luxo, um som de poder e riqueza que subia a estrada de terra com uma confiança intimidadora. O som cresceu, ficando cada vez mais alto, um predador se aproximando de sua toca. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela correu para a fresta na parede que servia de janela. O coração martelando contra as costelas com tanta força que doía. Ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que o passado não estava morto. Ele estava vindo visitá-la. Uma caminhonete preta e reluzente, tão nova e cara, que parecia uma aparição de outro planeta naquele cenário de ruínas, parou em frente à cabana. A poeira vermelha assentou-se sobre a lataria polida. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Era alto, com uns 50 anos, e vestia-se com uma elegância que era uma afronta à miséria ao redor. Botas de couro caras, calças de brim impecáveis e uma camisa de linho que parecia imune ao calor e à poeira. Seus cabelos eram grisalhos e perfeitamente penteados, e ele usava um relógio de ouro que brilhava mesmo na luz fraca da tarde. Ele não olhou para a cabana com curiosidade, mas com o desprezo calculado de quem olha para algo que precisa ser erradicado. Ele caminhou em direção a ela, não com hesitação, mas com a passada firme e arrogante de um homem que é dono de cada palmo de terra que seus olhos podiam ver. Lúcia sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela não precisava que ele se apresentasse. Ela sentia em seus ossos a linhagem de crueldade que ele carregava. "Boa tarde", disse ele, parando a uma distância segura da porta podre. Sua voz era suave, educada, mas havia uma camada de aço por baixo, uma frieza que seus olhos confirmavam. Eram olhos azuis, claros e penetrantes, que a analisavam sem um pingo de empatia. "Sou o Dr. Valdemar Antunes. Minha família é dona destas terras há gerações." O nome Antunes, agora carregado com o peso do assassinato e da traição do diário, ecoou na cabeça de Lúcia. Ele era o neto, o herdeiro do coronel. "Fiquei sabendo que a senhora se mudou para cá. Uma surpresa. Devo admitir. Este lugar está abandonado há... bem, desde sempre." Ele sorriu. Mas o sorriso não alcançou seus olhos. Era o sorriso de um caçador que acaba de encontrar o rastro de sua presa. Lúcia permaneceu em silêncio, o corpo rígido, a mão instintivamente procurando a de Miguel, que se escondera atrás dela. Ela podia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava, um aroma cítrico e amadeirado que era uma completa dissonância com o cheiro de mofo e podridão da cabana. "Olha, serei direto", ele continuou, o tom de voz mudando para uma falsa confidência. "Esta estrutura é uma mancha na paisagem. Tenho planos para limpar esta área, talvez expandir o pasto. Sei que a senhora tem a posse, uma questão burocrática antiga. Estou disposto a lhe oferecer um valor para que nos devolva essa posse, um dinheiro para ajudá-la a recomeçar em um lugar mais civilizado." Ele então nomeou um valor, uma quantia tão pequena, tão irrisória, que era um insulto claro. Mal daria para comprar as passagens de volta para a cidade e pagar uma semana de aluguel em um quarto sujo. Lúcia sentiu uma onda de raiva misturada com pânico. Aquilo não era uma oferta de negócios, era um teste. Ele estava sondando o terreno, tentando descobrir se ela era apenas uma coitada ignorante ou se ela sabia de algo. A lenda familiar do tesouro perdido, que o advogado mencionara de passagem, agora fazia todo o sentido. A chegada dela o colocara em alerta. Ele estava ali para checar se a nova moradora tinha tropeçado no segredo de sua família. Lúcia engoliu o medo e, com uma voz que tremeu apenas ligeiramente, recusou a oferta. "Agradeço, doutor, mas por enquanto este é o único teto que temos." O sorriso de Valdemar desapareceu instantaneamente, substituído por uma máscara de fria impaciência. Seus olhos se estreitaram. Ele deu alguns passos, circulando a cabana como um lobo estudando um curral. Com a ponta de sua bota cara, ele chutou uma das tábuas podres da parede, que se desfez em pó. O som foi baixo, mas carregado de violência contida.
Ele se virou para ela, o rosto agora sem nenhum traço de cordialidade. Este lugar é muito isolado, senhora Lúcia. Ele disse, a voz baixa e sibilante, cada palavra uma gota de veneno. Muito perigoso para uma mulher sozinha com uma criança. Cobras, doenças, acidentes acontecem. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Ouvi dizer que o jardineiro original que morou aqui simplesmente desapareceu. Tragédias acontecem em lugares assim. A ameaça não era mais velada, era uma promessa. Dr. Valdemar deu-lhe as costas sem mais uma palavra, caminhou de volta para sua caminhonete reluzente e partiu, levantando uma nuvem de poeira que engoliu a cabana e demorou a assentar. Lúcia ficou paralisada na porta, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, o som do motor poderoso ecoando em sua mente muito depois de ter desaparecido. O ar parecia mais frio, mais pesado. A ameaça dele pairava sobre a cabana como uma mortalha. Tragédias acontecem. As palavras se misturavam com a última entrada do diário de Klaus. Ela não era mais apenas a guardiã de um segredo. Ela era um problema, um obstáculo vivo entre um homem poderoso e a fortuna de sangue de sua família. Ela olhou para Miguel, que agora brincava com um graveto, alheio ao perigo mortal que acabara de se materializar à sua frente. A questão a consumia, uma escolha impossível que queimava sua alma. Entregar o ouro, fugir e viver com a injustiça, ou lutar por um homem morto há décadas, arriscando a única coisa que lhe restava no mundo, a vida de seu filho? O que você faria no lugar dela? Guardaria o segredo para proteger sua família ou arriscaria tudo em nome da justiça? A ameaça de Valdemar Antunes não se dissipou com a poeira de sua caminhonete. Pelo contrário, ela se infiltrou nas paredes podres da cabana, envenenando o ar já pesado de mofo. Lúcia sentia-se caçada, exposta. A solidão, que antes era uma companheira melancólica, agora se tornara uma inimiga mortal. Cada estalo da madeira era um passo no escuro. Cada pio de coruja na mata era um sinal de alerta. O silêncio opressivo da noite não trazia paz, mas a tensão insuportável da espera. Ela se pegava prendendo a respiração, os ouvidos apurados ao extremo, tentando decifrar os sons da natureza e distinguir o que era normal do que era uma ameaça se aproximando. O medo por Miguel era uma dor física, uma pontada constante em seu peito. Ela o mantinha perto, inventando jogos silenciosos para distraí-lo, mas o menino, com a sensibilidade aguçada das crianças, sentia o terror que emanava dela. Seu rosto, antes apenas triste, agora carregava uma sombra de preocupação constante. Seus olhos grandes buscando no rosto da mãe uma segurança que ela não conseguia mais fingir. 2 dias se passaram naquela tortura de alta voltagem. A fome era um animal roendo suas entranhas, mas o medo era um veneno paralisante. Na terceira tarde, enquanto o céu se preparava para mais uma noite de angústia, um som diferente cortou o ar. Não era o ronco arrogante de um motor, mas o som de passos, lentos, hesitantes, arrastados. O som de galhos secos se partindo sob o peso de um corpo que não tinha pressa. Lúcia sentiu o coração saltar para a garganta. Ela agarrou Miguel e o empurrou para o canto mais escuro da cabana, fazendo um sinal de silêncio com o dedo nos lábios. Seu corpo inteiro tremia. Seria um dos capangas de Valdemar, vindo para cumprir a promessa de uma tragédia. Ela se espremeu contra a parede, tentando se fundir com as sombras. O corpo rígido como uma estátua de puro pavor. Os passos pararam bem em frente à porta. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas por uma tosse seca e rouca. Uma tosse de velho. Não era o som de um agressor, mas de alguém cansado, exausto pela simples caminhada. Com o coração ainda martelando violentamente, Lúcia espiou por uma fresta na madeira apodrecida. A figura que viu não era a de um capanga. Era um homem muito velho, curvado pelo peso dos anos. Sua pele, escura e profundamente enrugada pelo sol, parecia um mapa de uma vida longa e difícil. Ele vestia roupas simples, remendadas, e se apoiava em uma bengala improvisada de um galho grosso. Seus cabelos eram uma nuvem rala e branca, e seus olhos, embora fundos no rosto enrugado, eram incrivelmente claros e atentos. Ele não parecia ameaçador, mas Lúcia,
cuja confiança na humanidade havia sido pulverizada, permaneceu imóvel, a desconfiança lutando contra a curiosidade. O homem ergueu uma mão trêmula, não para bater na porta, mas para se apoiar no batente, recuperando o fôlego. O esforço da caminhada estava estampado em seu rosto. Ele olhou ao redor, não com a arrogância de Valdemar, mas com uma familiaridade triste, como quem reencontra um lugar assombrado por memórias. Tem gente? A voz dele soou, rouca e frágil como folhas secas. A pergunta pairou no ar, quase se desfazendo antes de chegar a Lúcia. Ela hesitou. O silêncio seria uma resposta, talvez a mais segura. Mas algo na fragilidade daquele homem, na solidão que emanava dele, a tocou. Era uma solidão que ela reconhecia. Lentamente, ela se afastou da parede e, empurrando a porta que rangia, apareceu no umbral, com Miguel ainda parcialmente escondido atrás de suas pernas. O velho a olhou, sem surpresa, apenas com uma expressão de profunda melancolia. Eu sabia, ele murmurou. O fumo saindo da chaminé improvisada. Pensei que fossem caçadores, mas caçador não fica. Ele não se apresentou, apenas ficou ali, parado, observando-a com aqueles olhos que pareciam conter a história inteira daquela terra. Lúcia sentiu o nó de pânico em sua garganta afrouxar 1 milímetro. Aquele homem não era um perigo. Talvez, apenas talvez, ele fosse algo muito mais raro naquele lugar, um vizinho. O homem apontou com o queixo para um pequeno sítio que mal se via no horizonte. Um pontinho de civilização no meio do mato. Eu moro ali, disse ele. Meu nome é Joaquim. Vi o carro chique subindo aqui outro dia. Caminhonete preta, coisa dos Antunes. O nome, pronunciado por ele, carregava um peso de desprezo e resignação. Imaginei que não tinha vindo trazer boas notícias. Eles nunca trazem. Lúcia não disse nada, mas sua expressão deve tê-la traído, pois Joaquim assentiu lentamente, como se confirmasse um pensamento. Ele carregava um pequeno cesto de palha. De dentro, tirou 2 mangas maduras, cuja cor vibrante parecia um milagre naquele cenário de tons mortos, e uma pequena moringa de barro. A água do poço daqui nunca prestou. Beba essa. É da minha cisterna. O gesto simples, a oferta de água limpa e fruta, foi tão inesperado que Lúcia sentiu os olhos arderem com lágrimas que ela se forçou a engolir. Era o primeiro ato de bondade genuína que recebia em meses. Um ato que começou a demolir o muro de desconfiança que ela erguera. Ela aceitou a moringa, a cerâmica fria e úmida, um alívio em suas mãos suadas. O primeiro gole de água fresca e limpa foi como um bálsamo descendo por sua garganta seca, apagando um fogo que a consumia por dentro. Ela deu de beber a Miguel, que bebeu avidamente, os olhos fixos no velho com uma curiosidade infantil. Obrigada, Lúcia sussurrou, a voz embargada. A palavra parecia pequena e inadequada para o tamanho do gesto. Seu Joaquim não sorriu, apenas a observou com uma seriedade paternal. Não precisa agradecer. Viver aqui não é fácil. Ninguém escolhe viver aqui, se tiver outra opção. Seu olhar varreu a cabana em ruínas, e por um instante, Lúcia viu uma dor antiga em seus olhos, uma memória que o lugar despertava. Esta casa, ela tem uma história triste. Muita gente já esqueceu, mas eu não. Eu era menino quando tudo aconteceu. A frase foi dita de forma casual, mas para Lúcia foi como se uma chave tivesse sido inserida em uma fechadura que ela nem sabia que existia. Ele sabia. Aquele velho guardava a história viva daquele lugar. Eu era menino de recados na fazenda do Coronel Antunes. O velho, Joaquim começou, a voz ganhando força ao mergulhar nas profundezas do passado. Tinha a idade do seu garoto aí. Corria para cima e para baixo, levando recado, buscando água. Eu vi quando construíram esta cabana. E lembro bem do homem que morava aqui. Lúcia aprendeu a respiração. Era um alemão, calado, muito sério. Klaus era o nome dele. Um jardineiro de mão cheia. Cuidava das rosas da patroa como se fossem gente. Era um homem bom, quieto no canto dele. Não mexia com ninguém. A descrição coincidia perfeitamente com a imagem que Lúcia formara ao ler o diário. Klaus Richter, um homem bom e quieto, que só queria cuidar de seu jardim e de seu segredo. O fantasma da cabana estava ganhando um rosto, uma personalidade,
através das palavras daquele velho guardião da memória. Cada palavra de Joaquim era um tijolo, reconstruindo uma história que alguém tentara demolir e enterrar para sempre, junto com o corpo de seu protagonista. Um dia, continuou Joaquim, os olhos fixos num ponto distante no tempo, ele sumiu. A história que o coronel contou para todo mundo foi que o alemão tinha se cansado da vida daqui e simplesmente pegou suas coisas e foi embora, sem se despedir de ninguém. Muita gente achou estranho. Ele não tinha cara de quem ia embora assim. Mas ninguém questionava o coronel Antunes. Ninguém. Joaquim fez uma pausa. O silêncio carregado de significado. Mas eu era curioso. E tinha a orelha boa. Uma noite, algumas semanas depois do sumiço, ouvi meu pai conversando baixinho com minha mãe na cozinha. Ele também trabalhava na fazenda. Ele disse que tinha acontecido uma briga feia entre o coronel e o alemão. Uma briga por causa de negócio. E que o coronel não gostava de ponta solta. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma precisão terrível. A briga, o negócio, a versão de Joaquim era o eco fantasmagórico da última entrada desesperada do diário. Meu pai disse uma coisa que eu nunca esqueci. A voz de Joaquim baixou para um sussurro conspiratório, como se o fantasma do coronel ainda pudesse ouvi-lo depois de tantas décadas. Ele disse que o coronel silenciou o alemão. A palavra caiu no ar pesado com o peso de uma sentença de morte. Silenciou. Não era matou ou assassinou. Era uma palavra mais fria, mais calculista. A palavra de alguém que apaga um problema, que limpa uma sujeira, que elimina uma testemunha. Lúcia sentiu a náusea subir a garganta. O diário contava a história do ponto de vista da vítima. Joaquim contava a história do ponto de vista dos sussurros, das testemunhas indiretas, do medo que percolava entre os empregados. As duas narrativas se entrelaçaram, formando uma tapeçaria completa e macabra do crime. O corpo de Klaus provavelmente nunca fora encontrado, porque o coronel, dono de tudo e de todos, garantira que ele desaparecesse para sempre, talvez no fundo de um rio, ou em uma cova anônima no meio de suas vastas terras. A família Antunes sempre foi assim, concluiu Joaquim, o tom de voz duro como pedra, cruel, gananciosa. O avô, o coronel, era um demônio disfarçado de homem educado. O filho seguiu os mesmos passos, e esse aí, o neto, o tal doutor Valdemar, é a mesma semente ruim. Pensa que o dinheiro e o nome da família podem comprar tudo e todos. E o pior é que, na maior parte do tempo, ele cuspiu no chão de terra, um gesto de profundo desprezo. A revelação de Joaquim era a peça que faltava, a confirmação externa de que o diário não era um delírio, mas um relato preciso. Mas ele ainda tinha um último prego para martelar no caixão da esperança de Lúcia. Ele se inclinou para a frente, a bengala tremendo em sua mão, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a assustou. Escute bem, moça. Se você tem algum problema com essa gente, não adianta ir na polícia da cidade. Nunca adiantou. A polícia daqui sempre esteve no bolso deles, desde o tempo do avô. Eles são a lei por aqui. A última frase de Joaquim foi um golpe devastador. A polícia, a última e óbvia linha de defesa, a instituição que deveria proteger os fracos dos poderosos, era inútil. Pior, era uma ferramenta nas mãos dos Antunes. Lúcia sentiu o último resquício de esperança em uma solução simples se esvair. Ela estava completamente, irremediavelmente sozinha contra uma família criminosa que controlava a região inteira. Joaquim viu o desespero estampado no rosto dela. Ele não perguntou o que Valdemar queria, nem o que ela tinha encontrado. Os velhos olhos dele, cheios de uma sabedoria forjada na dureza da vida, pareciam entender tudo sem precisar de palavras. Ele sabia sobre a lenda do tesouro, e a chegada de Lúcia, seguida pela visita do neto do coronel, eram peças fáceis de juntar. Você tem que ser esperta, ele disse, a voz baixa e urgente, mais esperta que eles, e mais rápida. Fique de olhos abertos e ouvidos atentos. O barulho do motor do carro deles é diferente. Se ouvir, não espere para ver o que é. Ele se levantou com dificuldade, o corpo velho protestando. Se ouvir o carro deles de noite, corra, não pela estrada, pela mata,
nos fundos. Corra em direção à minha casa. Tem uma picada que começa atrás daquele pé de manga velho. É o único caminho. Não hesite. A instrução era um plano de fuga, uma rota de emergência oferecida por um aliado que ela acabara de conhecer, mas em quem confiava mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Ele se virou para ir embora, um velho curvado se afastando lentamente. Lúcia o observou até ele ser quase um ponto no horizonte. A visita de Joaquim, que começara como um susto, a deixara com uma mistura de terror e uma nova e frágil determinação. O medo era maior, pois agora ela conhecia a extensão do poder e da maldade dos Antunes. Mas ela não estava mais totalmente sozinha. Havia um refúgio, por mais precário que fosse. Havia um plano. E pela primeira vez, Lúcia sentiu que não estava apenas reagindo. Ela estava prestes a agir. A noite estava chegando, e ela sabia o que precisava fazer. Assim que a escuridão se tornou completa, movida por uma urgência febril alimentada pelas palavras de Joaquim, Lúcia foi até o poço. O ar frio da noite arrepiava sua pele, e os sons da mata pareciam amplificados, cada estalo de galho um tiro de alerta. Seu coração batia forte, um tambor de pânico e resolução. Com as mãos trêmulas, ela removeu a cobertura de madeira podre. Puxou o barbante com cuidado, sentindo o peso morto do pacote submerso. A corda estava escorregadia, encharcada. Ela o içou, o esforço fazendo seus músculos queimarem. O pacote emergiu da água escura, pingando um líquido fétido que cheirava a lodo e a segredos. De volta à cabana, sob a luz de uma pequena fogueira que ousara acender, ela abriu o embrulho. O brilho do ouro e a presença do diário eram quase obscenos na miséria do lugar. Ela não podia arriscar que eles encontrassem tudo. O aviso de Joaquim ecoava em sua mente. Ela precisava de um seguro, uma prova. Com uma decisão rápida e instintiva, ela separou o diário e uma única barra de ouro. A barra era pesada em sua mão, uma concentração de riqueza e morte. Era a sua prova, a sua arma, a sua moeda de troca. Ela encontrou uma sacola de pano velha em sua mala, uma que usava para guardar retalhos de costura, e colocou o diário e a barra de ouro dentro. O resto do tesouro, as outras 9 barras, ela enrolou novamente no pano encerado, o coração pesado com a ideia de se separar daquela riqueza que nunca fora sua. Voltou ao poço, o medo uma presença constante em sua nuca, como uma respiração fria. Ela amarrou o pacote pesado de volta no barbante e o baixou novamente para a escuridão líquida, o som do plop na água ecoando como uma despedida. O segredo estava novamente seguro em seu cofre de lama. A pequena sacola de pano com a prova, ela a escondeu perto da janela dos fundos, o ponto de fuga designado por Joaquim. Estava pronta, ou tão pronta quanto poderia estar. Ela passou as horas seguintes em um estado de vigília aterrorizante. Sentada no chão, com Miguel dormindo em seu colo, ela era toda ouvidos. O fogo se reduziu a brasas, e a escuridão se tornou quase total. O vento uivava através das frestas da cabana, um lamento fantasmagórico. Ela tentou se acalmar, dizendo a si mesma que talvez estivesse sendo paranoica, que Valdemar não agiria tão rápido. Mas a frieza em seus olhos, a violência contida em seu gesto ao chutar a parede, diziam o contrário. Ele era um homem impaciente, acostumado a ter o que queria. A recusa dela fora uma afronta, um desafio, e homens como ele não toleravam desafios. Lúcia abraçou o filho com mais força, sentindo o calor do corpo pequeno dele contra o seu. Ele era a única coisa que importava, a única razão para lutar, para correr, para sobreviver àquela noite. Ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Eles não a pegariam. Eles não a silenciariam como fizeram com Klaus. Foi então que ela ouviu. Primeiro, um zumbido baixo e distante, quase imperceptível sob o som do vento. Poderia ser qualquer coisa, mas o som cresceu, tornando-se um ronco grave e constante. O som de um motor, não na estrada principal, mas na estrada de terra que levava à cabana. O coração de Lúcia parou, e depois disparou em um ritmo frenético e doloroso. Era ele, era o som que Joaquim descrevera.
Seus músculos se enrijeceram e o ar ficou preso em seus pulmões. O ronco do motor ficou mais alto, mais próximo, e então, abruptamente, foi cortado. Um silêncio súbito e terrível se instalou. Eles haviam desligado o motor antes de chegar, para se aproximarem sem serem notados. O pânico gelado a inundou. Não havia mais dúvida. Não era uma visita. Era uma invasão. A noite que ela tanto temera havia finalmente chegado, trazendo consigo a violência prometida nos olhos de Valdemar Antunes. Miguel! Acorda! Rápido! O sussurro de Lúcia foi urgente, sibilante. Ela sacudiu o menino, que resmungou sonolento. Temos que ir. Agora! O tom de voz dela, impregnado de um terror que ele nunca ouvira antes, o despertou instantaneamente. Antes que ele pudesse fazer perguntas, Lúcia o puxou pela mão e correu para a janela dos fundos, agarrando a sacola de pano no caminho. O peso do ouro e do diário era um lembrete sólido e terrível do que estava em jogo. Lá fora, a escuridão era quase completa. A lua escondida por nuvens grossas. A única luz era a memória do caminho que Joaquim descrevera. O pé de manga velho. A picada na mata. Era sua única chance. Ela estava prestes a empurrar a janela improvisada quando o som da porta da frente sendo arrombada ecoou pela cabana. Um estrondo violento de madeira se partindo, seguido pelo barulho de botas pesadas pisando no assoalho. Eles estavam dentro. Vasculhem tudo. Ela não pode ter ido longe. A voz que gritou as ordens não era a de Valdemar. Era uma voz rouca e brutal. Lúcia não hesitou. Com um empurrão desesperado, ela abriu a janela e jogou a sacola para fora. Vai! Miguel! Pula! Ela ordenou, ajudando o menino a passar pela abertura estreita. Ele caiu do outro lado, um baque surdo na terra úmida. Feixes de luz de lanternas poderosas cortaram a escuridão dentro da cabana, dançando loucamente pelas paredes, procurando por eles. Ali, a janela. Lúcia se jogou pela abertura, sentindo uma lasca de madeira rasgar sua blusa e arranhar suas costas. A dor mal foi registrada pela adrenalina que inundava seu sistema. Ela caiu no chão ao lado de Miguel, o impacto tirando-lhe o fôlego por um segundo. Corre! Ela gritou, agarrando a mão dele e a sacola, e mergulhando na escuridão da mata. O som de seus perseguidores xingando e começando a sair pela mesma janela era um trovão em seus ouvidos. A corrida pela mata era um pesadelo cego. Galhos finos chicoteavam seus rostos e braços, deixando arranhões ardentes. Espinhos se prendiam em suas roupas, tentando atrasá-los. O chão era irregular, coberto de raízes traiçoeiras e lama escorregadia de uma chuva recente. Lúcia caiu 1, 2 vezes, arranhando as mãos e os joelhos, mas o medo a colocava de pé instantaneamente. Ela podia ouvir os gritos dos homens atrás deles, não muito longe. Peguem eles! O patrão quer a mulher viva! A frase a gelou até a alma. O que fariam com ela? E com Miguel? Ela não podia deixar que a pegassem. Ela puxava Miguel, que soluçava de medo e cansaço, mas continuava correndo, sua pequena mão apertando a dela com uma força desesperada. O ar queimava em seus pulmões, e cada músculo de seu corpo gritava de dor. Mas ela continuava, movida por puro instinto maternal. A escuridão era ao mesmo tempo sua inimiga e sua aliada, escondendo-os, mas também ocultando o caminho. Os feixes de luz das lanternas dos capangas cortavam a escuridão atrás deles, varrendo a mata em arcos frenéticos. Às vezes, a luz passava perigosamente perto, iluminando as árvores ao redor deles por um instante fantasmagórico, fazendo seus corações pararem. Lúcia se abaixava, puxando Miguel para o chão, rezando para que as sombras os engolissem. O som da respiração ofegante dos homens, seus passos pesados quebrando galhos, parecia estar cada vez mais próximo. Eles eram mais rápidos, mais acostumados com aquele terreno. Lúcia sentiu uma onda de desespero. Eles não conseguiriam. Estavam perdidos. Foi então que ela viu, através das árvores, uma luz fraca e amarelada, piscando intermitentemente. A casa de Joaquim, o farol de esperança em seu oceano de terror. A visão daquela luz injetou uma nova onda de adrenalina em seu corpo exausto. Estamos quase lá, meu filho. Continue correndo.
Ela ofegou, a voz um fiapo. A perseguição se tornou mais intensa. Os homens pareciam ter percebido para onde eles estavam indo. Eles estão indo para o sítio do velho. Cercem por ali, gritou uma das vozes. Lúcia sentia o pânico subir como uma maré, ameaçando afogá-la. Ela se forçou a pensar. A picada. Joaquim havia falado de uma picada, um caminho mais direto. Seus olhos desesperados varreram a escuridão à sua frente. E então ela a viu. Uma silhueta mais escura contra a escuridão. Uma árvore grande e retorcida. O pé de manga. E ao lado dele, uma trilha quase invisível. Uma linha mais escura onde o mato era menos denso. Era ali. Por aqui. Ela gritou para Miguel, mudando de direção abruptamente e mergulhando na trilha estreita. Os galhos eram mais densos aqui, arranhando-os com mais força, mas o caminho sob seus pés era um pouco mais firme. Era uma aposta. Se a trilha não levasse a lugar nenhum, seria uma armadilha sem saída. Uma aposta que ela precisava fazer. O som dos perseguidores pareceu ficar um pouco mais distante. A trilha os estava ajudando a ganhar terreno. Lúcia corria com a cabeça baixa, o peito em chamas, as pernas como chumbo. A sacola de pano batia contra seu quadril. Um lembrete pesado do motivo daquela fuga desesperada. O diário de Klaus. A barra de ouro nazista, a história de um assassinato e a prova de um crime. Tudo dependia dela conseguir levar aquelas provas para um lugar seguro. Ela não estava apenas correndo por sua vida e pela de seu filho. Estava correndo pela alma de um homem que fora silenciado naquela mesma terra, décadas atrás. Ela era sua voz, sua última chance de justiça. Esse pensamento lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Uma força que vinha da raiva, da injustiça, da solidariedade com outra vítima de uma família impiedosa. Ela não iria falhar com ele. Não iria falhar com seu filho. Correu mais rápido, o som de seus próprios pés esmagando folhas secas, o único guia na escuridão. O latido furioso de um cachorro ecoou pela noite, vindo da direção da luz. Era um som assustador, mas para Lúcia soou como música. Um cachorro significava uma casa, significava Joaquim. Eles estavam perto, muito perto. Os gritos dos homens atrás deles soaram mais frustrados agora. Eles deviam ter perdido a trilha por um momento. Era a vantagem de que precisavam. A luz da casa de Joaquim estava mais forte, iluminando um pequeno claro à frente. Lúcia podia ver a silhueta da casa simples, a fumaça saindo da chaminé. Um santuário. Ela usou suas últimas reservas de energia, puxando Miguel para fora da mata e para dentro do claro. A grama sob seus pés era macia, um alívio depois do chão irregular da floresta. O cachorro, um vira-lata magro, latiu ainda mais alto ao vê-los emergir das sombras, mas Joaquim apareceu na porta, uma lamparina a óleo em uma mão e uma espingarda velha na outra. O alívio que inundou Lúcia foi tão avassalador que suas pernas cederam. Entrem, rápido! A voz de Joaquim era firme, cheia de uma urgência calma. Ele os ajudou a entrar, empurrando-os para dentro e fechando a porta de madeira maciça, passando uma tranca pesada de ferro cujo som metálico pareceu o mais seguro do mundo. Lúcia caiu no chão de terra batida da pequena sala, ofegante, tremendo, agarrada à sacola de pano como se fosse sua própria vida. Miguel, finalmente seguro, desabou em um choro convulso, o som de seu medo e exaustão ecoando no pequeno cômodo iluminado pela lamparina. O cheiro ali dentro era de lenha queimando, café e a segurança de 4 paredes que não estavam podres. Do lado de fora, os latidos do cachorro cessaram, substituídos pelos sons dos homens que se aproximavam, agora mais cautelosos ao verem que o velho estava armado e esperando por eles. A perseguição havia terminado, mas a noite de terror estava longe de acabar. O confronto estava apenas mudando de palco, da mata escura para a porta daquela humilde casa. Joaquim se postou ao lado da única janela, a espingarda antiga apontada para a escuridão. Eles não vão arriscar entrar, ele disse, a voz baixa, mas firme. Fazer barulho aqui chama a atenção de outros sítios. Eles não gostam de testemunhas que o dinheiro deles não pode comprar. Ele olhou para Lúcia, caída no chão, e para a sacola que ela apertava contra o peito. Seus olhos se demoraram no formato retangular do diário e no peso que a sacola tinha.
Ele não fez perguntas, apenas assentiu, como se tudo fizesse sentido. A lenda do tesouro, a chegada de Lúcia, a visita de Valdemar, a perseguição noturna, tudo se conectava. Você fez bem em correr, fez muito bem em vir para cá. Naquele momento, Lúcia olhou para o rosto enrugado do velho, iluminado pela luz trêmula da lamparina, e não viu apenas um aliado. Viu um guardião, um homem que, por suas próprias razões, por sua própria história com aquela terra, decidira que a tirania dos Antunes já durara tempo demais. Lá fora, os homens gritavam ameaças. Velho desgraçado, entregue a mulher e o menino. Não se meta onde não é chamado. A voz era a mesma, rouca e brutal, que Lúcia ouvira dentro da cabana. Joaquim não respondeu. Apenas permaneceu imóvel, a espingarda pronta. O silêncio dele era uma resposta mais poderosa que qualquer grito. Era a resposta de quem não tinha mais medo, de quem já vira o pior e decidira traçar uma linha no chão. Depois de alguns minutos de xingamentos e ameaças que não receberam resposta, os homens pareceram hesitar. Lúcia ouviu o som de seus passos se afastando, o barulho de galhos se quebrando enquanto eles voltavam pela mata, e então o som do motor da caminhonete ligando. O ronco agressivo rasgando o silêncio da noite enquanto eles partiam. Eles haviam recuado, por enquanto. Mas Lúcia sabia, e Joaquim sabia, que aquilo era apenas o começo. Valdemar não desistiria tão fácil. Agora ele sabia que ela não estava sozinha. E sabia que ela tinha algo que ele queria desesperadamente. Na segurança precária da pequena casa de Joaquim, Lúcia finalmente abriu a mão que apertava a sacola. Seus dedos estavam brancos, sem sangue. Ela colocou a sacola no chão. O diário, com sua capa de couro escura e molhada, e a única barra de ouro, que brilhava com uma luz sinistra e doentia sob a chama da lamparina. Eram objetos pequenos, mas continham o peso de décadas de ganância, de um assassinato a sangue frio e da corrupção de uma família inteira. Eram suas únicas armas. Joaquim olhou para os objetos, seus olhos se arregalando ligeiramente ao ver o brilho do ouro. Ele assobiou baixo. Então a lenda era verdade. Ele murmurou. Ele não tocou em nada. Apenas olhou para Lúcia, uma nova camada de respeito em seu olhar. Você está sentada em cima de um vespeiro, minha filha. Um vespeiro de marimbondos dos piores que existem. A constatação era óbvia, mas ouvi-la em voz alta tornava tudo ainda mais real, ainda mais perigoso. O que fariam agora? Lúcia, tremendo de frio e do rescaldo da adrenalina, olhou para as provas sobre a mesa. O clímax da noite tinha passado, mas o verdadeiro ponto de virada estava acontecendo ali, naquele instante. A fuga desesperada não fora um fim, mas um começo. Um ato de rebelião que a colocara em um caminho sem volta. Ela não era mais uma vítima passiva da miséria ou do medo. Ao agarrar aquelas provas e correr, ela se tornara uma combatente. Ela havia escolhido um lado, o lado de Klaus Richter, o lado da justiça, por mais impossível que parecesse. O rosto de Valdemar Antunes, frio e cruel, surgiu em sua mente. Ele voltaria. Com mais homens, talvez durante o dia, talvez com a própria polícia corrupta a seu lado. Eles não tinham muito tempo. A pequena casa de Joaquim era um refúgio temporário. Uma pequena ilha de resistência em um oceano controlado pelos Antunes. A próxima maré viria com força total, e eles precisavam estar em outro lugar quando ela chegasse. Joaquim parecia ler seus pensamentos. Ele se afastou da janela, colocou a espingarda em um canto e se sentou na mesa, em frente a Lúcia. O rosto dele estava sério, as rugas parecendo mais profundas sob a luz da lamparina. Não podemos ficar aqui, ele disse, confirmando o medo dela. Ao amanhecer, eles voltarão, e não serão tão cuidadosos. Ele olhou para a sacola de pano. O que você tem aí? Isso não é assunto para a polícia de cidade pequena. Isso é coisa grande. Coisa que essa gente daqui tem medo. Coisa que o dinheiro do doutorzinho não pode comprar tão fácil. Lúcia o encarou sem entender. Se a polícia local era corrupta, para onde eles poderiam correr? Que poder era maior que o dos Antunes naquela região esquecida pelo mundo? Joaquim se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma nova ideia, um plano perigoso e audacioso que começava a se formar em sua mente velha e sábia. A noite ainda era longa,
e a guerra pela alma daquela terra estava apenas começando. Joaquim bateu a mão espalmada na mesa de madeira, o som um contraponto firme ao tremor do corpo de Lúcia. Não há o que pensar. Ficar é esperar a morte chegar com hora marcada. A polícia daqui não serve. O dinheiro deles compra o silêncio e a bala. Mas o dinheiro deles não compra tudo. Não compra Brasília. Ele se levantou, foi a um canto escuro e, debaixo de uma tábua solta, retirou um saco de estopa. Despejou sobre a mesa um maço de notas antigas, amarradas com elástico. Eram suas economias de uma vida de trabalho duro. Não é muito, mas paga o ônibus para a capital. Lá procuramos o Ministério Público Federal. Ouro de nazista, assassinato. Isso é crime contra a União. É o tipo de problema que eles gostam. É o tipo de vespeiro que nem os Antunes conseguem controlar. A proposta era insana, um salto no escuro. Mas a alternativa era um pesadelo certo. Lúcia olhou para o rosto determinado do velho e para Miguel, que adormecera de exaustão em seu colo. A decisão foi tomada naquele silêncio. A luta não seria ali, mas na Toca dos Leões. Antes que o primeiro raio de sol cinzento pudesse tocar o topo das árvores, eles já estavam longe. A fuga foi silenciosa e fantasmagórica. Joaquim os guiou por outra picada, que os levou até uma estrada vicinal, onde um táxi clandestino, arranjado por um primo distante, os aguardava. O carro cheirava a cigarro e poeira, e cada solavanco na estrada de terra fazia o coração de Lúcia disparar. Ela mantinha a sacola de pano em seu colo, uma bomba-relógio contendo a história de um homem morto e uma fortuna de sangue. Na cidade maior, embarcaram em um ônibus noturno para a capital. A viagem durou uma eternidade. Lúcia não conseguiu fechar os olhos. Cada parada, cada passageiro que subia com o rosto sombrio era uma fonte de pânico. Ela olhava pela janela, o breu da noite, vendo apenas seu próprio reflexo pálido e assustado. O medo era um gosto metálico na boca, uma náusea que não passava. Miguel dormia, a cabeça em seu ombro, alheio à travessia desesperada que os levava do abandono absoluto para uma esperança frágil e aterrorizante. A chegada à capital foi um assalto aos sentidos. A cidade era um monstro de concreto, vidro e ruído incessante, um contraste brutal com o silêncio opressivo da fazenda. Lúcia. Miguel e Joaquim pareciam formigas perdidas em um gigante adormecido. Sentiam-se pequenos, invisíveis, com suas roupas sujas e rostos marcados pelo cansaço e pelo medo. Joaquim, com a dignidade de seus 85 anos, erguida como um escudo, os conduziu pelas ruas movimentadas até o prédio imponente do Ministério Público Federal. As portas de vidro automáticas se abriram para um mundo diferente. O ar era frio, com cheiro de limpeza e poder. As paredes de mármore polido refletiam suas figuras como fantasmas deslocados. Cada pessoa de terno que passava lançava-lhes um olhar de estranheza. Lúcia sentiu um desejo avassalador de fugir, a certeza de que seria expulsa dali a qualquer momento. Aquele não era seu lugar. Aquele era o lugar dos Antunes, não o de suas vítimas. O medo de não ser ouvida era quase tão paralisante quanto o medo dos capangas na noite anterior. Depois de uma espera que pareceu durar anos, foram recebidos em uma sala sóbria. Uma jovem mulher de olhar sério e tailleur impecável se apresentou como Docretá, Isabel, promotora de justiça. O ceticismo inicial dela era palpável, uma barreira de profissionalismo contra o que ela provavelmente imaginava ser mais uma história confusa de disputas de terra. Lúcia sentiu a garganta fechar, as palavras se recusando a sair. Mas então ela olhou para Miguel, encolhido ao seu lado, e encontrou sua força. Com as mãos trêmulas, ela colocou sobre a mesa de mogno a sacola de pano. Despejou seu conteúdo. O diário antigo e a barra de ouro, com sua cunhagem suíça, pareceram sugar toda a luz da sala. A expressão da promotora mudou instantaneamente. O ceticismo se desfez, dando lugar a um choque silencioso. Lúcia começou a falar. A voz, a princípio, um fio, ganhou força à medida que ela narrava o pesadelo. A viuvez, a miséria na rodoviária, a falsa esperança da herança, a ruína, a descoberta, a ameaça de Valdemar, a perseguição na mata. Sua história preencheu o silêncio da sala.
Quando Lúcia terminou, o silêncio na sala era pesado, denso. A promotora estava pálida, os olhos fixos nas provas sobre a mesa. Foi então que seu Joaquim falou. Sua voz, rouca pela idade, mas carregada de uma convicção inabalável. Foi como um eco do passado invadindo o presente. Ele não falou de leis ou de crimes, mas de pessoas. Falou de Klaus Richter, o jardineiro alemão quieto e triste, que cuidava das rosas com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade do patrão. Descreveu o coronel Antunes, o avô, um homem de sorriso fácil e olhos de predador. Contou sobre o desaparecimento súbito de Klaus e da mentira oficial que ninguém ousou contestar. E então, com a voz baixando para um sussurro, ele repetiu as palavras que ouvira de seu pai naquela noite distante. O coronel o silenciou. O testemunho de Joaquim, uma cápsula do tempo viva, deu corpo e alma à caligrafia desbotada do diário. Não era mais apenas um documento, era a história de um homem testemunhada por outro. Isabel compreendeu. Aquilo era a verdade, brutal e há muito enterrada. Isabel agiu com uma rapidez que surpreendeu Lúcia. Com alguns telefonemas, ela ativou uma engrenagem poderosa e invisível. A palavra sigilo foi repetida várias vezes. O caso foi imediatamente escalado para uma força-tarefa especial em Brasília, especializada em crimes de colarinho branco e repatriação de bens. Lúcia, Miguel e Joaquim foram informados de que estavam, a partir daquele momento, sob proteção federal. Foram levados por agentes à paisana em um carro sem identificação para um apartamento simples em um bairro anônimo da cidade. O lugar era limpo, com móveis funcionais e uma cozinha abastecida. Para Miguel, a visão de uma televisão e uma cama macia foi um milagre. Para Lúcia, o silêncio era o mais estranho. Não era o silêncio ameaçador da cabana, mas um silêncio estéril, de espera. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela tomou um banho quente e se deitou em um colchão de verdade. O corpo relaxou, mas a mente continuava em guerra, revivendo a fuga, aterrorizada com a espera pelo próximo movimento naquele jogo mortal. Passaram-se 19 dias. 19 dias de uma rotina suspensa, de uma vida em compasso de espera, alimentada pela ansiedade e pelas notícias esparsas que a promotora lhes dava por telefone. Na manhã do 20º dia, o mundo explodiu. A notícia dominou todos os canais de televisão. Lúcia assistia, o coração martelando contra as costelas. As imagens eram impressionantes. Helicópteros negros pairando sobre a vasta fazenda Antunes. Dezenas de agentes da Polícia Federal, com coletes à prova de bala e fuzis, invadindo a Casa Grande ao amanhecer. A câmera deu um close no rosto de Valdemar Antunes, sendo arrastado para fora. A arrogância e o poder que Lúcia vira em seus olhos haviam desaparecido, substituídos por uma máscara de choque, fúria e humilhação. Em seguida, as câmeras mostraram peritos em volta do poço da cabana, içando o embrulho de pano encerado. As 9 barras de ouro restantes foram dispostas sobre uma lona azul, seu brilho doentio exposto sob o sol da manhã para o país inteiro ver. A justiça, com seu barulho de hélices e sirenes, finalmente chegara àquela terra. O escândalo abalou as estruturas do poder regional. A prisão de Valdemar Antunes e a descoberta do ouro nazista desencadearam uma avalanche de investigações. O diário de Klaus, periciado e autenticado, tornou-se a peça central de um caso que expôs décadas de corrupção, grilagem de terras e crimes não resolvidos, levando à queda de políticos, juízes e empresários ligados à família Antunes. O ouro foi confiscado e integrado ao Tesouro Nacional. Semanas depois, Odora Ponta Isabel visitou Lúcia no apartamento seguro. Ela trazia um documento oficial, em reconhecimento à sua coragem excepcional e colaboração de valor inestimável para o Estado. O governo federal, através de um fundo de recuperação de ativos, concedia a Lúcia uma recompensa substancial. Quando a promotora disse o valor, os números pareceram flutuar no ar, sem sentido. Lúcia não conseguiu entender. Era uma quantia que sua mente, acostumada a contar moedas, não podia compreender. As lágrimas vieram, mas não eram as lágrimas ácidas do desespero.
Eram lágrimas de um alívio sísmico, a libertação de um peso que ela carregara por toda a vida. Com o dinheiro, a primeira ação de Lúcia foi um ato de gratidão. Ela comprou o sítio de seu Joaquim, passando o título de propriedade para o nome dele, e criando um fundo de investimento para garantir que seu velho amigo e salvador tivesse um fim de vida de paz e conforto absoluto, sem nunca mais precisar se preocupar com nada. Para si mesma, ela comprou a terra ao redor, incluindo o pedaço onde a cabana apodrecia. Ela a demoliu, e no lugar da ruína, ergueu uma casa nova e sólida, não um palácio, mas um lar. Uma casa com janelas grandes que deixavam o sol entrar, com um telhado que não gotejava e com um quarto só para Miguel, com uma estante cheia de livros e uma escrivaninha para ele estudar. Ela também comprou a melhor máquina de costura que o dinheiro podia pagar. Instalou-a em um cômodo iluminado, com vista para as colinas verdes. A máquina não era mais um instrumento de sobrevivência desesperada, costurando remendos noite adentro. Agora, era uma ferramenta de criação para fazer vestidos coloridos para si mesma e roupas novas para seu filho. 6 meses depois, o ar da casa nova não tinha o cheiro de mofo, medo ou podridão. Tinha o cheiro delicioso de bolo de fubá saindo do forno e de um ensopado de galinha que borbulhava no fogão a lenha. A mesa da cozinha, antes uma superfície vazia para contar moedas, agora estava coberta por uma toalha limpa e farta de comida. Lúcia, Miguel e um sorridente e saudável seu Joaquim sentavam-se para jantar. O som que preenchia o ambiente não era o do vento uivando em frestas ou o de passos ameaçadores na escuridão. Era o som do riso solto de Miguel, da conversa calma de um amigo querido e do zumbido suave da geladeira nova. Lúcia olhou para suas mãos. Elas ainda tinham calos, mas agora eram calos de quem cuida de um jardim, de quem constrói um futuro. A jornada da miséria absoluta na rodoviária, até a paz conquistada naquela mesa farta, fora um caminho de terror e provação, mas a justiça, por mais tardia, prevalecera. Histórias como a de Lúcia nos lembram que a coragem pode ser forjada no fogo do desespero. Se você acredita no poder da resiliência e quer mais narrativas de superação que prendem a sua atenção, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir.